Estou aqui novamente falando. E eu queria dizer assim, como o Silas falou no início, né, é uma igreja que tem investido mesmo em missão. Eu fico olhando para a minha vida e pensando, quantos lugares eu já fui assim em tão pouco tempo. Eu estava olhando lá no mapa, pensando, falei, nossa, já fui para um lugar, já, né? E eu quero dizer que é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Se eu fui, é porque Ele que proveu todo o recurso, que viabilizou, através da minha casa também, essa igreja de eu ter ido. E o amor de Deus, eu quero dizer assim, que nos constrange. Cada dia eu sou constrangida em cada lugar que eu vou, porque nós fizemos a primeira viagem, igual o Silas colocou aqui, foi em 2007, nem me lembro, né? Nós fomos para a Europa e eu fiquei assim, fiquei impactada, com o carinho que aquelas pessoas nos trataram. Depois eu tive a oportunidade de ir para a África também, nada não faltou. E se a gente olhar as condições que nós tínhamos ali, assim, chega até a assustar. Eu acho que tem pessoas que, mas para mim de novo, senti constrangida, com o cuidado. Nada não faltou, independente daquela circunstância, de não ter banheiro, de não ter água. Porque agora eu fui para um lugar que tinha tanta água, você só via água, mato. O meio de condução ali, vocês viram que era só os barcos, tudo assim deixava a gente, é tudo muito diferente. Um poço de gasolina lá no meio daquele rio, tinha até uma loja de conveniência. Para mim tudo me chamou atenção, porque é totalmente diferente, né? A realidade. Então o veículo de condução daquelas pessoas ali é um barco, né? Pôr a gasolina é lá no meio do rio. Então assim, para mim tudo foi muito novo. E de novo, lá naquele barco, vocês viram assim no nosso transatlântico, né? Mas assim, nada não faltou, né? As cabines pequenas, mas todo dia a gente reunia ali à tarde, nós podemos compartilhar da palavra. Eu novamente falei, o meu testemunho era esse, que ali eu estava disposta, queria sim servir aquelas pessoas. Meu coração tem clamado por isso, clamado por sabedoria para ser usada. E de novo, Deus cuidando de todas as coisas. No barco, nós tínhamos lá já uma equipe, tem os tripulantes lá que já fazem esse trabalho, igual o Gilberto colocou, que eles estão ali direto naquele barco. E então tinha uma dentista, eu entrei naquele consultório, fiquei assim, 2 consultórios, o ar-condicionado ele gelava. Aliás, eu até brinco com os meus companheiros aqui, que todo mundo veio cheio de carrapato, não sei mais o que, né, os miquim. Eu falei, nossa, nada, não tive nada. Eu acho que certamente os que foram em mim, eles congelaram dentro do consultório. Então, eu falei assim, eu não tive nada dessas coisas. Mas esse consultório, assim, tudo de primeira qualidade, né? E quando a Neide colocou aqui, que realmente eu vejo que lá é uma situação diferente que eu vivi na África, de necessidade. O Silas falou uma coisa que marcou também a nossa sociedade. Hoje a gente cria muitas necessidades, né? Porque quando a gente vai num país igual a África, a gente faz um paralelo, né? De quanto a gente cria coisas, cria celular, novos computadores. Quando você compra um que você pensa que você está atualizado, você já está lá no... Então assim, lá eu percebi essa diferença, mas esse consultório era equipado, nada não faltava, o material, a esterilização. Agora, o que eu percebi com aquela população, a minha visão, embora as pressões, né, quando eram aferidas, que elas eram na maioria normal, mas a preocupação é porque o índio também, ele está tendo muito problema do alcoolismo, né? Essa vinda deles, né, os índios se adaptando às nossas maneiras de viver. E o que mais me chamou a atenção, eu deveria ficar lá pelo menos uns 2, 3 anos, porque a questão da cárie dentária era uma coisa assim, né? E a gente assim, você não conseguia fazer. Eu achei, quando a Neide colocou, isso, eu acho que eu teria muita coisa para fazer lá.
Mas como era um barco que a gente passava nas comunidades, a gente atendia, já tinha um número certo, assim, a sensação é que tem muita coisa por fazer, tinha muitas crianças para ser atendidas, e se eu ficasse lá, eu creio que uns 2 anos trabalhando, porque eu sou dentista, eu sei que o nosso atendimento é diferente de um médico que chega, às vezes você dá um remédio para pressão, um remédio para verme, e está indo embora, resolveu. Mas lá não é assim. A questão da cárie dentária, você tem que atender às vezes uma pessoa por diversas vezes, né, para resolver o problema. Mas eu queria falar um testemunho e depois queria ler uma palavra. Nas missões a gente é muito desafiada, sim. O que o Gilberto falou, isso a gente às vezes vai esfriando o nosso coração em determinadas coisas. Porque quando eu cheguei na África, às vezes meu coração estava duro. De ver algumas coisas que a gente às vezes não concorda, né? Questão da corrupção, algumas coisas às vezes até que a gente vê bem perto. Às vezes, assim, quando a gente chega num barco, a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui poderia ser assim, assado. E aí eu fui muito trabalhada. Nós saímos daqui de Uberlândia, levantamos aqui 3 horas da manhã, nós acordamos para ir para Goiânia. A nossa viagem foi assim, com muitos desafios, porque a Rogéria estava saindo do hospital, e a gente estava lá na casa dela aguardando, e eu pensei, nossa, se fosse eu já tinha desistido, eu já tinha ficado mesmo, porque saiu do hospital, mas ela queria ir. Então nós fomos daqui para Goiânia, saímos daqui às 4 da manhã, de carro, fomos para Goiânia, e assim, foi um dia inteirinho de viagem, de aeroporto, que de lá a gente foi para Brasília, e de Brasília a gente foi para Manaus. E chegando em Manaus, nós fomos direto para essa igreja. E eu queria falar o que aconteceu comigo, porque eu fui muito impactada por uma certa... aconteceu uma coisa comigo dentro daquela igreja que me chamou muita atenção. É igual eu falei assim, às vezes a gente viaja para determinados lugares, o lugar fora é tão frio que você corre para dentro dos lugares para aquecer. Manaus é diferente. Se a gente soubesse num lugarzinho que tinha um ar-condicionado, a gente saía correndo para ficar lá dentro. E dentro da igreja estava assim, aquela igreja ali, toda ventilada, com ar-condicionado. Eu assim, já era umas 4 horas, e daqui para lá dá uma diferença de fuso horário. Então, quando nós chegamos naquele lugar, eu creio que a gente já tinha umas 12, 14 horas, assim, só de viagem. Nós fomos ao banheiro para fazer uma manutenção, mas aquilo eu entrei tão correndo naquele banheiro, que estava com tanto calor e as pernas inchadas. Aí voltei para dentro daquele palco lá, aquela igreja que mostrou aqui no vídeo, né, a Igreja Presbiteriana de Manaus. E sentei ali atrás, porque o culto ia começar mais tarde um pouquinho. Olhei para o lado, vi tinha 2 assim, pessoas com as pernas estendidas em cima da cadeira. Eu olhei, eu sou uma pessoa assim, muito cheia de regras, de coisas, então assim, eu acho que eu precisava passar por aquela experiência ali. Eu olhei todo mundo, eu falei, mas minhas pernas estão muito inchadas. Tinha cadeira demais, não tinha ninguém dentro daquela coisa que não tinha chegado. Não deu outra, pus os pés lá em cima. E não deu outra também, quando eu vejo uma pessoa nas minhas costas. E a pessoa foi assim comigo. A senhora poderia tirar os pés dessa cadeira para não sujar? Eu estava com uma melicinha, um sapato. Eu estou contando isso porque eu fiquei muito com vergonha assim na hora, sabe? Mas na hora eu virei para trás também para aquela senhora. E assim, no mesmo tom que ela falou, eu respondi também. Meu pé não está sujo. Embora meu coração estava assim, eu sou cheia das regras mesmo. Por favor, retire o pé. E aquilo, meu coração assim ficou doído, porque eu falei, gente, eu tô tão cansada. Será que ela não poderia perguntar primeiro de onde eu sou? Ou às vezes me oferecer? Eu acho que assim, parece que eu fiquei, mas hoje, depois assim, aquilo ficou muito tempo na minha cabeça, eu trabalhando aquilo. E inclusive a palavra que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês é um pouco disso, que eu tenho aprendido. Porque às vezes nós somos pessoas assim, né? E eu não quero jogar aquela mulher, não. Isso aconteceu para que eu fosse julgada, porque
às vezes, eu creio que o amor vai se esfriando, sim. A gente preocupa com a estrutura, a gente preocupa se as pessoas não estão fazendo de acordo com o que a gente acha. Por exemplo, a gente chega naquele barco, a gente olha aquelas pessoas e a gente está julgando, nossa, mas isso aqui podia ser assim. Então, eu fui muito confrontada, porque a palavra de Deus nos ensina, é o amor, é o amor. E depois, na hora que eu vim, eu falei, eu poderia ter ido lá conversar com aquela senhora e pedir perdão pela que eu tinha feito. Mas meu coração ainda estava duro, assim, eu estava sentindo um pouquinho dodói que precisava ser. Mas, olha, gente, foi uma viagem e teve muitos testemunhos, muito forte. Mas eu quero falar de mais dois, mas antes eu gostaria que vocês abrissem, né, eu vou ler uma palavra aqui em Ruth, porque essa palavra também foi falada lá, impactou muito meu coração. Lá em Ruth, no capítulo 1, quando a gente lê no versículo 16, é até todos os casamentos a gente ouve essa palavra. Quando Noemi, todo mundo conhece a história aqui, Noemi, o marido dela faleceu e ela ficou com os 2 filhos. Os 2 filhos dela casaram, né? Um casou com a Ruth e o outro casou com Orfa. E aconteceu também que esses 2 filhos dela, eles morreram. Aí ficou Ruth com as 2 noras dela. E Ruth toma uma decisão, Noemi, ela veio de Judá, né, de Belém, e na época que ela veio muito bem. E ela estava retornando numa situação assim muito diferente. Sem marido, 2 noras, né, nenhum filho, né, e naquela ocasião ela insistia para que as 2 noras dela, né, voltassem para a sua terra de origem, que as 2 eram moabitas. E a gente fica pensando, o amor, né, e o propósito, o plano de Deus na vida dessas mulheres, elas não retrocederam. Vamos ler aqui, no capítulo 1, quando Ruth responde para Noemi: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E se a gente observar o que foi falado aqui, imagina, né? Eu fico pensando, 2 mulheres novas, moabitas, poderiam retornar para suas casas e deixasse a sogra ir embora. Mas Ruth tomou a decisão. E se a gente observar, se vocês lerem o capítulo lá anterior, Noemi fala que Orfa estava voltando para os deuses. Deuses, você pode ver que está até em letra minúscula. Mas Ruth, ela tinha um propósito. Ela era firme, porque ela enxergava lá que Deus tinha um propósito para ela. Que ela falou assim, ó, aqui nesse versículo ela fala aqui: o teu povo será meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Então, Ruth não tinha dúvida. Ela tinha um plano a cumprir. E era a melhor escolha? Eu pergunto aqui. Será que a gente faz essas escolhas? Porque quando fala de uma estrada estreita e uma estrada larga que a gente vai percorrer, a gente está sempre às vezes optando pelas estradas largas. E Ruth estava fazendo uma decisão que não era uma vida fácil. E aí, prosseguindo, você vê, Ruth foi. E Ruth me chamou muita atenção em 2 aspectos, quando continuando lá. Vocês depois, em casa, vocês podem ter a oportunidade de estar lendo a vida de Ruth. Mas no capítulo 2, quando ela chegou naquele lugar com Noemi, as pessoas perguntaram sobre ela. Aí, ó, o que os ceifeiros, né, as pessoas, o capataz respondeu quem que era Ruth. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Amém? Ela chegou cedo e está em pé até agora. Mais na frente, até Boaz chega lá. E eu creio que Boaz certamente não tinha um horário para ir lá, ver na lavoura. Eu fiquei imaginando que seria assim. Aí, ele pergunta, né?
Boaz, assim, perguntou, né? Porque ele a viu lá trabalhando, porque ela chegava cedo, eu creio que ela ficaria até a tarde. Ela não era preguiçosa, ficava trabalhando. E aí, Boaz respondeu, se você vê lá no capítulo 2, ele fala assim, no versículo 11, fala assim, contaram-me tudo o que você tem feito. E isso tem impactado o meu coração nesses últimos tempos, de pensar sobre isso. De ter entendimento da palavra. O que as pessoas têm falado de nós, né? A gente pega lá o folder lá dessa viagem dos casais, tá aqui, ó, somos, que o mundo, né, nos conhece porque somos um. Então esse é o nosso esforço. Ruth, ela não fez uma decisão porque era fácil para ela, mas ela tinha proposta, ela tinha um plano, ela não duvidou. De manhã, quando o Elcio fez, que ele leu lá o Salmo, e que fala assim que nada nos atingirá, que debaixo das asas nós estamos. Aí eu fico pensando, o que não pode nos atingir é o nosso coração. Que Deus fala, tudo que a gente tem que guardar é o nosso coração. Então eu fico imaginando assim, a gente tem que estar pronta para qualquer situação externa. Haja o que houver, as tribulações vão bater todos os dias mesmo, vamos ser atingidos sim, mas no nosso exterior. E importa é o que o nosso interior mantenha firme. Eu fico olhando para a vida de Jesus também. Jesus, a gente fica pensando, será que foi fácil, né? Passar por tudo que ele passou. A gente olha para as nossas vidas hoje, mas em nenhum momento ele duvidou do propósito que ele tinha, ele estava firme. Creio que na vida de Ruth também foi desse jeito, ela não tinha dúvida. Ela não escolheu a maneira mais fácil, ela esforçou. E isso é o que eu queria assim, deixar como uma palavra para vocês hoje, para a gente perguntar assim, como eu sou conhecido? Como eu sou conhecido? Jesus, quando as pessoas olhavam para ele era visto como uma pessoa que tinha compaixão, misericórdia. E essa é uma pergunta, será que nós estamos sendo misericordiosos? Ou assim como eu, que todo dia precisa ser tratada? Eu estou pensando nas regras, nos regulamentos, e não estou me submetendo ao verdadeiro amor, à misericórdia. Então, eu queria falar assim, nesse barco também foi muito, a gente todo dia tinha os devocionais, lá à noite a gente orava, e teve um dia que o pastor João Wilson, até acho que vocês viram ali, quando passou, um mais gordinho, baixinho, aí ele deu um testemunho lá, falando de um sonho que ele teve aquela noite. Ele contou assim que ele teve um sonho, que ele estava assim lá nas aldeias, e que ele via um velho passeando naquele local, assim naquela aldeia. Aí, no mesmo sonho, ele viu uma criança passando ali. E quando ele deu daquele depoimento ali, meu coração assim ardeu. Igual quando começou a mostrar o vídeo. A gente quando vê assim onde a gente estava, as missões, o coração ainda a gente arde mesmo, né? Porque no dia que a gente estava saindo daquele barco, nós numa comunidade, de longe eu pude avistar tinha uma mãe com um bebezinho, um índiozinho, que ele tinha me chamado muita atenção. Eu tinha parado, brincado, mas só que são crianças assim que não são dadas a você com pessoa desconhecida, né? Mas me chamou a atenção aquele bebê. Não sei se é porque agora, como sendo a avó também, né? Você fica muito sensível com as crianças. E aí, de longe, vocês viram o barco, né? Eles têm eu estava ali, né? Do lado dele tem aquelas suporte onde a gente segura, né? Eu estava ali olhando, a gente saindo de barco. Aí de longe, eu vi essa senhora suspendendo essa criança. Aí meu coração, quando aquele pastor falou naquilo, meu coração ardeu tanto. Ardeu tanto. Eu falei, oh Deus, essa criança, assim, quando ele falou, eu falei assim, essa criança tem misericórdia.
Usa mesmo. Às vezes, né, Gilberto, a gente chega ali com tanta vontade, a gente pensa, a gente faz muito pouco mesmo, mas eu acho assim que tem muitos lugares para ir, muitos lugares são pessoas com sede mesmo, né, de Deus, e a gente chega lá com as nossas regras, a gente está julgando os nossos irmãos, e eu tenho muito a ensinar, eu tenho sido ensinada, muito ensinada nesses últimos tempos, de pedir a Deus sabedoria mesmo, de pedir o amor, né, que tem me constrangido tanto, tanto, de Deus, de não julgar ninguém, de não julgar aqueles missionários, se eles estão lá, se a gente puder estar ali contribuindo, né? E assim é, com aquela aldeia, mas assim, é a misericórdia, que quando aquele senhor, aquele pastor falou isso, eu falei, meu Deus, aquele índiozinho, aquilo não vai sair da minha mente, aquela criança mais. E findando quase o nosso tempo, né, nessa missão, nós tivemos também um testemunho muito forte da Gil, que é a esposa do Phil, que são esses missionários ingleses que estavam lá. Ela deu uma palavra para aquele pastor, que inclusive foi até de Ruth mesmo, pegou Ruth, e falando assim, porque se a gente olha a vida aqui de Noemi, que às vezes a gente olha, a gente passa assim, isso me chamou atenção, ela leu e eu nunca tinha parado, meus olhos não tinham sido abertos para isso que fala aqui, porque quando Noemi, né, que a Ruth insiste que ela vá embora, né, ela fala assim, no capítulo 1, no versículo 21, olha o que ela fala de Deus, ela fala assim, de mãos cheias eu parti, quando ela chegou naquela terra lá, que ela estava com o marido, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então, às vezes o nosso coração fica assim, a gente fica, né, e quando ela foi falar esse testemunho, essa pastora, ela falou assim, se a gente olhar na vida das pessoas, elas não foram perfeitas, né? Noemi estava uma mulher amarga, né? Uma mulher amargurada, né? Ela, vim para cá, estava tudo bem, agora ainda estou voltando sozinha, sem meu marido, então Deus me trouxe a desgraça, e às vezes a gente passa em certos tempos na nossa vida, que a gente pensa que é isso, mas no final, olha o depoimento de Noemi, que ela fala lá no capítulo 4, ela fala assim, aliás não, as pessoas falam dela, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Então, a palavra que, né, nesse tempo de missões, que a gente vai, meu coração fica assim, eu falo para as pessoas, falo, nossa, em outubro, se Deus permitir, estou retornando para a África sim, se for da vontade de Deus, mas o que eu tenho mais pedido também é um coração novo, um coração a obedecer, como Ruth, como, né, todos, quando mostra os heróis da Bíblia, a gente só olha a parte boa, né, parece que foi tudo fácil e maravilhoso, mas não é. Elas preferiram obedecer, e é o que, quando eu falo isso para vocês, é o que eu tenho mais falado para o meu coração, todos os dias. Eu preciso ser aquela pessoa que levanta, que conheça a palavra e que pratique, para que as pessoas me olhem e não vejam a Vânia, mas veja uma nova mulher, uma mulher que escolheu obedecer, porque a gente sabe
que onde não tem obediência, tem rebelião. E longe da presença de Deus, a gente sabe que não é bom. São as consequências. Porque, na verdade, todos nós já fomos abençoados. A gente não tem que preocupar. Eu acho muito assim, quando fala buscar o reino em primeiro lugar, que isso seja o desafio mesmo nas nossas vidas. Da gente entender que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Não precisamos mais estar correndo atrás das bênçãos. Elas já nos alcançaram. Agora é ir procurar o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo, né? Qual é a nossa próxima missão? Quem é o que a gente tem que alcançar? Amém? Então, assim, eu fiquei assim, eu falo, terminando essa parte, eu fiquei constrangida mesmo, que todas as vezes eu tenho ido, nada tem faltado. Eu até brinquei assim, falo, nossa, perto da África, isso aqui para mim foi um descanso, foi um refrigério. Mas o que eu quero estar é pronta. E a minha oração é essa. Eu queria terminar orando, para a gente encerrar essa manhã. E que a gente leve para casa mesmo, nosso coração, perguntando: quem nós somos? Nós somos conhecidos pela nossa unidade? Como que nós somos conhecidos? Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. E o nosso pedido aqui como igreja é que o Senhor nos use mesmo um corpo bem ajustável, que cada um tenha suas funções diferente, mas nós temos uma só cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Leva-nos, Deus, Pai, aonde o Senhor quiser. Usa todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que tem sido o propósito. Que essa igreja de Cristo, que essa igreja que hoje aqui tem o nome de Sal da Terra, seja conhecido aonde quer que vá, pela sua unidade, pelo seu amor e pela misericórdia pelas pessoas. Nos capacita, ó Deus, nos dá um coração que seja terra fértil, que essa semente, quando entrar no nosso coração, que ela vai crescer a 100, enfim, multiplicar, ó Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Ok? Bom, já...